Boa tarde, mulheres. Com mais força. Boa tarde, mulheres. Eu juro que eu queria uns pardos valentes aqui para ver esse boa tarde. A gente gosta de fazer uma fusquinha para eles, não gosta? Ah, muito bem. É muito bom vê-las aqui. É um privilégio para mim estar aqui com vocês, dividindo esse altar com essas mulheres que são extremamente fortes e que sempre me inspiram. Fleumático tem frieza, mas não essa frieza de indiferença, é uma frieza de calmaria. E por mais que talvez não pareça para vocês, para mim, estar aqui nesse exato momento é algo extremamente desafiador. Só eu sei, como boa e velha fleumática, como aqui dentro, desde o dia que a pastora falou que eu participaria com elas, que eu não durmo, o intestino não voltou ao normal, porque embora externamente está tudo ok, aqui dentro não está nada certo. Quem se identifica com isso? Mas as pessoas falam assim para mim, pastora, você é tão calma. Só eu sei. Fleumáticos, eles não gostam de sair da zona de conforto. A gente gosta de ter as coisas ali debaixo das nossas rédeas. Fleumático, ele naturalmente é calmo, tranquilo, manso, mas as mudanças nos causam um grande estresse interno. As nossas reações, diferente das dos coléricos. Quem é colérico aqui? Quem sabe que é colérico? Olha, tem gente assumida aqui, hein? Muito bom, é isso aí. Diferente dos coléricos e dos sanguíneos, os fleumáticos dificilmente vão ter uma reação explosiva, de gritar, de brigar, de fazer grandes movimentos. Na maior parte das vezes, a gente recebe o impacto, absorve, processa, pensa mais um pouco e mais um pouquinho. E se entendeu que é necessário expor, expõe, mas na maior parte das vezes, deixa para lá. Deixa para lá. Analisa, depois reage e nem sempre reage. É onde as pessoas acham que nós somos indiferentes, muitas vezes até mesmo preguiçosos, porque nós temos uma enorme tendência à passividade. Essa é a realidade. O fleumático, embora não pareça, pela sua calmaria externa, eu separei algumas características aqui, que assim, eu vou falar, mas não assusta, porque depois eu vou trazer o bônus disso, ok? Fleumático, na sua grande maioria, lhes falta autoconfiança. Nós somos, por natureza, como eu disse, passivos, pessimistas, temerosos, preocupados, inertes. Sonhamos e vivemos em um mundo imaginário que só tem a gente. E nós temos um enorme senso de justiça própria. E esse é bem aguçado. No meu caso de fleumática, como eu até falava com elas na nossa reunião dessa semana, eu, para mim, sou fleumática pura, não tenho nuance com nada. Mas claro que tem, óbvio. Mas eu me enxerguei ali de fio a pavio. Para nós, para sair do lugar onde você está, o motivo tem que ser muito bom. Para você sair da sua inércia, da sua passividade. E é aí que o fleumático, na maior parte das vezes, ele acaba sendo teimoso. Porque ele tende a sustentar o lugar onde ele está e manter-se ali. Está gostoso, está confortável, está tudo ok. E tem que ter, como eu disse, um excelente motivo ou um tubarãozinho nas costas, falando, vai meu filho,
Vai, meu filho. No meu caso, o meu tubarão se chama Bispo Maurílio. Alguém conhece? Conhece? Pois é. O lado bom é que eu andei. A honra e a glória do Senhor Jesus. Mas o lado negativo é que teve um estresse interno muito grande. Eu vou, para dar uma aliviada, que até agora eu só falei coisa negativa do tal do fleumático. Quem de vocês sabe algum personagem bíblico que seja admirador? Não estou falando nem de Caim, nem de Esaú, nem de Saul. Estou falando de bom exemplo. Vocês conhecem algum bom exemplo na Bíblia de um legítimo fleumático? Sim ou não? Quem conhece? Erga a mãozinha, fala para mim. Quem? Moisés? Moisés foi? Acho que não. Alguém conhece? Vamos lá. Salomão não. Quem mais? Davi também não. Abraão, muito bom. Como assim, Abraão? Vamos lá, põe para elas Gênesis 12, por gentileza. Eu prometo que eu não vou estender, são 2 versículos. Então o Senhor disse a Abraão: deixe a sua terra, os seus parentes, a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrar. Farei de você o pai de uma grande nação. Para aí, era só até aí que eu queria. Farei de você o pai de uma grande nação. Para mim, fleumática, teimosa, o ponto é aqui. Para a pastora Liliane Sanguínea é outro. Ela, na cabeça, na visão dela, foi a obediência. Na minha, o que fez Abraão sair daquele lugar aonde ele estava com a sua família, lugar cômodo, já sabia como todo mundo se comportava, estava no meio da parentela, não tinha que sair desbravando nada, estava delícia o lugar. Mas ele não tinha filho. Ele não tinha aquilo que era o que ele mais queria. E para um bom fleumático, o motivo tem que ser bom. E aí, quando o Senhor, na minha concepção, tanto é que você vê que o filho veio, foi a primeira das coisas que o Senhor prometeu para ele. Farei de você o pai de uma grande nação. Agora deu uma aliviada, não deu? Que Abraão foi Abraão. Vocês há de convir comigo, que eu não estou falando de qualquer um aí na Bíblia. Foi o homem. Não é verdade? Muito bem. Então, para nos tirar do lugar, tem que ser algo realmente poderoso e que mexa com as nossas entranhas. Justamente por essa capacidade de internalizar muitas coisas e essa inércia em achar necessário externar alguma coisa. O fleumático, ele ama bons relacionamentos e ele preza por eles. Por isso, você nunca vai ver um fleumático causando uma briga. Ele até pode entrar porque foi colocado ou porque foi obrigado a dar a sua opinião, mas não porque ele causou aquela briga. Dificilmente procede dele. Porque dá muito cansaço depois ter que ir lá se explicar, justificar, arrumar, botar a casa em ordem. Então deixa para lá. Entende? É só comigo que é assim? Deixa eu abrir um adendo aqui, que eu assisti uns vídeos na hora que eu estava pesquisando sobre essa personalidade. E a moça falava assim, que o fleumático, ele é um soneca, assim, daqueles que sono é vida. Aí eu me entendi. Juro que eu me entendi. Porque eu já fui atrás de ver se tinha que passar por médico ou coisa do tipo, porque não está certo. Mas não, faz parte da personalidade mesmo. Tá tudo certo. Não é que a gente vai se permitir estender, mas aí você já entende o motivo do excesso. Vamos recapitular. Então, voltando para a questão dos bons relacionamentos. Como eu disse, o fleumático tem um enorme e aguçado senso de justiça própria. E embora nós não sejamos aqueles que vão causar as brigas, nós muitas vezes não aceitamos que nós erramos. E sabe por quê? Porque se você não age, você não erra.
Então como é que alguém vai falar para mim que eu estou errado em alguma coisa? Eu nem dei motivo para isso. Tá tudo bem comigo, eu não pequei, não fiz nada de errado, estou dentro da igreja, tá tudo certo. Mas é aí que mora o grande problema, e é o que eu quero dividir com vocês nessa tarde. Com esse senso se torna cada vez mais aguçado, nós corremos o risco de ser teimosos e ter atitudes de arrogância, de altivez, de soberba. Não estou falando de motivações e intenções, porque muitas vezes eu fui, vamos colocar assim, soou com as minhas reações que eu estava sendo orgulhosa, arrogante e altiva, mas a intenção do meu coração não era essa. Mas o fato é que as pessoas não veem o que está no meu coração. Só quem vê é Deus. Então eu preciso sim externar aquilo que vai trazer um bom convívio com as pessoas. E não aquilo que eu acho que é o certo. E que foi o que aconteceu muitas vezes comigo. Foi assim que eu cheguei em Jesus. Uma pessoa sem querer, orgulhosa e teimosa. Alguém olhando para mim acha que eu era isso? Pode erguer a mão, tá tudo bem, eu não vou ficar bravo com você. Pode erguer a mãozinha. Não, né? Por conta da calmaria, da brandura, da mansidão que eu transparecia. Mas quem convive comigo, esses viram um processo de lapidação, de mudança interna. Como eu comentei com vocês, o tubarãozinho, a minha bacia de lavar, se é que eu posso falar assim, chamada Bispo Maurílio, muitas vezes ele teve que ter conversas duras comigo, trazendo a mim a realidade que eu não enxergava. Quando ele vinha com correções para me ajudar, para me fazer crescer, como eu não estava aberta para essas correções, batia e logo saía. Como a água. Se você pegar uma caneta e colocar numa poça ou num copo, você coloca, pega a forma, você tirou, acabou. Não tem mais nada. É como se nunca tivesse acontecido nada. E eu acredito, tá, gente? Vou para minha licença poética da tarde de sempre. Eu acredito que isso devia irritar quem estava ao meu redor. Porque parece que você está batendo em ferro frio. Você fala e você não vê mudança. Não vê reação do lado de cá. Mas para a honra e a glória do Senhor Jesus, o que ele não sabia é que dentro a pressão estava surtindo efeito. Lembra daquela história da montanha que você vai martelando, parece que não está mudando nada. Mas internamente ela está rachando. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Com a pressão colocada pelo meu meio, graças a Deus por isso, essa ruptura interna começou a acontecer. Não foi do dia para a noite. Não foram conversas fáceis. Não foi prazeroso e nem rápido. Mas Deus sabia o que eu precisava ser submetida para que Ele me moldasse. Ao contrário de mim, que não via quão orgulhosa e arrogante, com olhar altivo eu era, Deus sabia de tudo isso. E pastora, por que a senhora era assim? Porque como eu falei para vocês, o fleumático não erra, ele não toma atitude. Então eu sempre fui de calcular os meus passos muito minuciosamente. Desde quando eu morava com os meus pais, a faculdade que faria, onde trabalharia, os amigos que eu teria, as pessoas que me cercariam. Só que não significa
que porque eu procurava acertar, eu sempre acertasse. Uma coisa é você querer, mas o processo do acerto e do erro, ele acontece como numa criança que está se desenvolvendo e ela cai e levanta, mas eu só queria acertar. Eu queria já sair voando, para não ter ninguém falando, filha, você está errada. E aí, quem é da sede aqui, ergue as mãozinhas para mim, por favor. Uma boa parcela, não sei se vocês vão lembrar. Um belo dia, dessas conversas deliciosas, o seu Maurílio falou assim para mim, querida, você é extremamente orgulhosa. Você é um poço de orgulho. E não pense que essa foi a primeira vez que ele falou isso para mim. Ele já tinha falado. Só que nas outras vezes que ele falou comigo, eu estava tão fechada comigo mesma, que eu não estava nem dando abertura interna para considerar o que ele estava falando. Eu simplesmente achei que ele estava fazendo isso para me ofender, para me pegar. E quantas vezes nós, e mulher tem uma tendencinha um pouquinho a mais do que o homem, de uns 100%, de achar que o homem está falando tudo para nos ofender. E eu não fui diferente disso. Achei que ele só estava nos momentos de ira comigo. Quando eu falo ira, entendam bem, tá? Lá que o bispo está irado, olha lá, pastora. Nos momentos onde ele tinha que me corrigir. E aí, nesse dia em específico, eu realmente resolvi considerar o que ele tinha me dito ali. Não foi uma coisa que bateu e eu, lindo, já entendi, sou orgulhosa, mudei agora. Não. Mas quando ele falou, eu quis entender. Eu quis. E aí eu procurei, não sei se tem alguém aqui que é adepto ao Google, mas eu sou. Adoro pesquisar no Google. Acabou a conversa, fui para o Google. Google, o que significa orgulho? E aí o Google me trouxe umas 10, 15 palavras exemplificando os traços de um orgulhoso. E das 10 ali, umas 9 eu me encaixava. E aí eu pensei, bom, ele tem razão. E aí começou um processo de cura interna. Porque aí eu entendi. Mas sabe qual foi o próximo passo? Eu fui me curar nisso aqui. Eu fui atrás de versículo que falassem. Tá tudo bem. Que falassem o que significava. Porque eu não queria simplesmente ser aquela miséria. Ok, eu vi. Agora o que eu faço para sair daqui? Como é que eu saio desse fundo de poço? E aí eu vi mais uma vez o Senhor me amando. E me amando através das Escrituras. E cada palavra que o Senhor falava ali, trazia ali, eu comecei a ressignificar. E não mais a olhar aquilo como um peso, mas como algo que eu precisava mudar. E esse processo, o Senhor veio fazendo dia após dia. E já tem alguns anos, para a honra e a glória do Senhor Jesus, que isso aconteceu. Mas é uma decisão diária que nós precisamos tomar. Porque o orgulho, mulheres, está todo mundo comigo aqui? Ok. O orgulho, não adianta você falar que não tem. Vamos ser bem sinceras com nós mesmos. Todos nós temos. A diferença é como ele se manifesta
na vida de cada um. E ele muitas vezes você vai conseguir identificar através do seu temperamento. Como eu disse, no meu caso, eu me baseava, eu me apoiava aqui, nas fortalezas que eu mesma criei, com base nas minhas assertividades. Como eu era uma pessoa, como eu fui uma pessoa que procurei muito mais ter acertos do que erro, então isso para mim sustentava o meu orgulho, como se eu não sou obrigada a me submeter a isso, uma vez que eu não agia assim. Eu não me achava no meio da maioria. Não é que eu me sentisse melhor como pessoa do que os outros, mas no que diz respeito a erros, sim. E aí Deus precisou trabalhar esse traço do meu temperamento, para que hoje, curada, liberta, eu pudesse falar com outras pessoas e levar outros à cura. Porque um escravo não liberta outro escravo. E eu, na cegueira em que eu cheguei, por mais que externamente tivesse tudo ok, com a podridão que havia dentro, eu nunca poderia ajudar outras mulheres e outras pessoas. Me faço entender? Deixa eu andar um pouquinho aqui no que eu tenho para separar para vocês. E aí, quando a gente olha para essa história, eu prometo que eu não vou estender muito mais. Quando a gente olha para esse pequeno testemunho, a gente pensa assim, poxa pastora, mas então é uma caca ser um fleumático, né? É ruim demais. Não. Todo temperamento, colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, os 4 têm características positivas e negativas. O que diferencia uma pessoa da outra, e não um temperamento do outro, são as escolhas que eu faço de querer colocar para fora o que há de bom no meu temperamento, ou o que há de ruim nele. Porque quando eu agia dessa forma, medíocre, pequena, tudo que eu construía de bom, eu meio que invalidava. Não é porque não tinham coisas boas, mas é porque saía muito mais coisas negativas. E quando eu comecei a fazer o processo inverso, as qualidades dessa fleumática começaram a sair. Começaram a tomar força. Começaram a poder, de fato, ser usada nas mãos do Senhor para curar outras mulheres. Você sabia que o fleumático ele é manso, alegre, agradável, prático? E aí eu vou usar um exemplo para vocês, que a gente estava meio que dividindo o exemplo aqui, mas eu não posso deixar passar. O meu próximo rio, que é a Catarine, é melancólica. Eu comprei esses dias, a nossa taça quebrou. Aí eu fui aqui no Giga, comprar uma taça nova para o bispo. Cheguei lá, olhei e falei, R$10,90, ótimo preço. Cabe muita água, é quase uma botija. E trouxe. Pois bem, dá para ver que ela é tortinha daí? Eu pus a taça. Quando eu entro no projetor, a Catarine, a taça tá torta. Eu falei, mas o que tem isso? Tá me dando um negócio de ver a taça torta. Porque o melancólico tem isso. E eu, prática que sou, só queria levar a taça. Vai atender minha necessidade, cabe água para chuchu, tá tudo certo. Fleumático é assim. Fleumático não vai muito para os detalhes. Ele é, pum, pum, acabou, foi. E muitas vezes a gente é mal interpretado como, tipo assim, dislexo, esquecido.
Porque a gente assim entrou, foi, fez, acabou. Mas tem o lado bom. Porque o fleumático, ele até pode eita glória, pode, como é que é? Internalizar, isso aí. Algum sentimento, mas é rápido para sair. É rápido. A gente não fica com aquilo ali, processando. Não fica. Até podem haver, se alguém fala assim, pastor, eu me identifico, mas eu sou rancorosinho. Aí eu vou, que na verdade você se amoldou ao meio em que você vive. Mas você na sua essência não é. Porque o fleumático, ele não é. Nós somos pacifistas. Como eu disse, detestamos briga. É uma boiada para não entrar numa briga. Confiáveis. Pode contar segredo que eu nem lembro. Clínica, então, tem que sempre contar de novo que eu falo na primeira. Porque eu esqueço. Leais. Honram seus compromissos. Fiéis. Bons ouvintes. Esses dias o Guilherme falou assim, Cibele, eu parei para observar como você tem paciência. Lidam bem com as pessoas. Eu, com toda humildade, acho que eu lido bem com as pessoas. Depois de rancor o orgulho, melhor ainda, porque agora é assim, top. Diplomatas conseguem intermediar as coisas sem que aquilo se torne um problema. Constantes, têm um bom coração e são facilmente adaptáveis. Como um rio, como a água, que aonde você coloca, ela pega forma, ela se molda, ela ocupa o espaço dela e ela espalha. E é isso que significa Pison. Esse rio que vem e ele espalha. Só que só pôde entrar nessa característica e espalhar toda essa positividade depois que abriu mão daquilo que tinha dentro e que antes mantinha preso no mesmo lugar. Hoje, eu tive uma conversa recentemente com a minha bacia, o seu Maurílio, e pode ficar em paz que eu já mandei o sermão para ele antes, viu gente? Tá tudo certo. E tá o nominho dele aqui também. Eu pude falar para ele tudo isso. E contar esse processo de superação. Contar como foi importante toda a pressão, toda a conversa, toda mudança que ele me submeteu. Porque hoje, esse rio que antes estava ali como uma represa parada com tanto potencial para ajudar outras pessoas, pode se espalhar e ajudar centenas e centenas de pessoas em nome de Jesus. Amém? Para Jesus. A Ele. A Ele. Agora eu vou chamar o meu próximo rio, que é o dono do toque, Pison Catarini.